Queridos, vamos então à nossa parte final da nossa terceira aula, agora abordando um outro culto, que é o culto de oração. Como nós podemos realizar um culto de oração? Como deve acontecer, um culto de oração? Bem, o culto de oração ele é essencialmente para crentes, não é verdade? Não é como um culto público, um culto evangelístico, como nós acabamos de falar na outra aula, no outro vídeo aula, mas é um culto privado, um culto onde espera-se receber ali os irmãos da igreja que vão para orar, para falar com Deus, para buscar a presença do Senhor. Então, esse culto ele se destina à igreja que se reúne semanalmente para estar ali, tendo seus momentos de oração. Entende? Então, o dirigente ele deve também instruir os crentes a orarem, não apenas convidar os crentes para a oração, mas estimular os crentes a desenvolverem a sua fé na oração. Enquanto estiverem orando, que estejam realmente falando com Deus com uma disposição de fé, crendo naquilo que realmente estão pedindo, confiando realmente que Deus, segundo a sua vontade, estará atendendo aos seus pedidos. E devem também estar orando com objetividade. As nossas orações na igreja precisam ter objetivos. Então, é prudente, o dirigente de um culto de oração estar direcionando os momentos específicos de oração para que toda a igreja esteja orando em sintonia naquele momento específico em que a igreja, de modo congregacional, estará orando ao Senhor. Cada igreja, repetindo o que eu tenho dito, tem a sua maneira, tem a sua forma de cultuar, e no culto de oração também não é diferente. Então nós temos aquela igreja que não tem o costume de orar quando todos juntos, não é verdade? Cada um levantando por si a sua oração e fazendo assim aquele movimento de oração. Outras já preferem orar cada um, tendo a sua oportunidade de estar orando e os demais apenas acompanhando a sua oração. Bem, o importante é que nesse momento nós tenhamos objetividade. Qual é o objetivo da oração? Nós vamos orar pelo quê? Vamos interceder pelo quê? Quais são as razões que nós temos para estarmos ali para buscar a oração? Para que as nossas orações elas tenham um alvo específico. Então, é bom aqui trazer assim a nível de orientação como que nós podemos estar melhorando, na verdade, os nossos cultos de oração. Então, o dirigente ele pode estabelecer naquele culto algumas metas de oração. Quais são os objetivos comuns da igreja? Quais são as nossas necessidades comuns? E você estabelece ali esses pedidos, esses motivos de oração para que a igreja, de modo coletivo, possa estar orando, buscando ao Senhor num só propósito, orando pela mesma causa, pela mesma razão. Eu me refiro aqui àquela oração coletiva que nós vamos estar orando e clamando ao Senhor por aquela situação específica, aquele propósito específico. Nos cultos de oração, os cânticos, os testemunhos, a palavra, a mensagem bíblica, não podem ocupar a maior parte do culto, porque, afinal de contas, como o culto já propõe a ser, é um culto de oração, não é um culto de louvor, não é um culto de testemunho, não é um culto de pregação. A igreja se reúne para orar. Então não podem os crentes ali ocupar a maior parte do tempo com esse expediente, esses expedientes, e deixar um tempo reduzido para a oração. Vai fugir o propósito. Então a igreja se reuniu ali para orar, ok? Para buscar a presença do Senhor. Se o culto de oração ele é uma vigília, vamos ter uma reunião de oração, mas vai ser uma vigília. Então, que esse local ele seja apropriado para que os cristãos tenham liberdade para orar. Vai se fazer uma vigília
por exemplo, numa igreja que fica ao lado de residências, vizinhos que têm, às vezes, dificuldade já com a igreja, com relação ao som, ao barulho, vai ter dificuldade para se realizar uma oração, uma vigília de oração, principalmente se há uma igreja pentecostal em que os crentes têm, assim como costume, né, orar em voz alta, toda a igreja orando, buscando o Senhor, ainda que não haja o microfone, mas se a igreja fica muito próxima, na verdade, a uma residência, o dirigente pode ter problema ali com aquela vizinhança. Então é bom que se tenha um lugar apropriado, né, para se fazer uma vigília de oração. Os períodos de oração deverão ser intercalados, ou seja, numa reunião de oração pode-se fazer momentos específicos de oração. Não é simplesmente se começou e vai orar até 1 hora direto orando, né? Alguém pode fazer assim, mas o ideal é que nós tenhamos momentos intercalados. Então nós podemos ter em 1 hora, né? Em 1 hora, por assim dizer, nós podemos ter 3 períodos específicos de oração. Você pode fazer um período, digamos, você vai começar às 19 horas. Então você vai das 19 durante os primeiros 15 minutos, todos ali orando ao Senhor. Depois termina, canta-se um louvor, um corinho, enfim, e inicia-se um segundo período de oração já com um outro propósito, né? Com outros pedidos de oração. Aí vamos orar mais 15 minutos com aqueles novos objetivos de oração. E aí, terminado aquele período, pode-se também cantar um louvor, né? E depois inicia-se um terceiro período de oração. Entende? Então você pode dividir, né, aquela reunião de oração, ao invés de fazer um período único de oração, você pode intercalar em vários momentos específicos de oração com a igreja. E assim fica até melhor para distribuir os objetivos da oração naquele dia, onde em cada momento específico vamos estar orando por 1 ou 2 objetivos, né, específicos, estaremos todos orando num só espírito, né, alcançando o mesmo alvo. Repetindo, cada período pode ser intercalado com um pequeno louvor, né, e dar-se início ao segundo momento de oração. Podemos orar por muitas coisas, podemos estar pedindo, claro, né, por necessidades pessoais, necessidades familiares, problemas de saúde, problemas de desemprego, enfim, né, causas na justiça, muitas situações, muitos pedidos são trazidos àquele momento de oração. Mas podemos e devemos também suplicar a Deus pelas bênçãos que são comuns à igreja, as bênçãos relacionadas, por exemplo, ao cumprimento das promessas de Deus quanto ao batismo com o Espírito Santo, a distribuição dos dons espirituais, clamar a Deus por milagres, pela manifestação do seu poder na igreja, clamar a Deus pela salvação das almas, por um avivamento espiritual, um despertamento espiritual na igreja, pelo crescimento da obra, enfim, todos esses são motivos que nós podemos e devemos estar apresentando a Deus nas nossas orações, né? Nesse culto, nós oramos então por essas situações, clamando a Deus, né, por esses pedidos, pela santidade da igreja, enfim. Todos devem orar, né, mas sempre obedecendo ao princípio bíblico de 1 Coríntios, capítulo 14, versículos 26 ao 33. Que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmos, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Aí o princípio faça-se tudo para edificação. E se alguém falar língua estranha, faça-se isso por 2 ou, quando muito, 3, e por sua vez, e haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. E falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Mas se o outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro, porque todos podeis profetizar.
uns depois dos outros, para que depois aprendam e todos sejam consolados. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Isso quer dizer, meus irmãos, que quando nós nos reunimos, o Espírito Santo ele está presente. E é claro, é da vontade dele se manifestar em nosso meio. E ele poderá se manifestar de muitas maneiras, dentre elas na distribuição dos seus dons espirituais. Porém, nós entendemos aqui nesse texto que há uma ordem, sim, para o bom uso dos dons espirituais. Então, a Bíblia, por exemplo, não aprova aquele comportamento de alguns cristãos que entendem que no culto de oração todos podem ao mesmo tempo estarem falando em línguas estranhas, num tom alto, se sobressaindo e sem nenhuma interpretação. A bem na verdade, a Bíblia diz que isso não pode acontecer. Se não houver intérprete para essas línguas, então Paulo diz que a pessoa deve estar calada na igreja, falando consigo mesma e com Deus, falando num tom baixinho ali, só ela e Deus, é uma intimidade dela com Deus. Agora, se há uma interpretação, então todos poderão falar em línguas, para que todos que tiverem a interpretação poderão falar, obedecendo aquela ordem, um após o outro, e alguém com a interpretação para que todos saibam o que Deus está dizendo através daquele dom. E, enfim, então Paulo aqui, ele não está proibindo a manifestação dos dons espirituais. O que ele está dizendo é que, por ocasião dos dons espirituais, numa reunião, é necessário haver a ordem no culto, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz. Ele quer que todos os santos, toda a igreja, seja edificada. Meus irmãos, num culto como esse, onde o povo se reúne para orar, para buscar o Senhor, e nesse momento nós estamos muito sensíveis ao Espírito Santo, estamos muito sensíveis ao agir de Deus. Há de se esperar que Deus manifeste o seu poder, que Deus manifeste a sua glória, não é verdade? Mas o vaso, o instrumento, o homem que recebe de Deus é humano, é sujeito a falhas, e nós precisamos ter sabedoria para o bom uso dos dons espirituais. Mas, então, o culto de oração é um culto necessário, a igreja precisa buscar a Deus, precisa orar, precisa falar com Deus, mas havendo essas devidas orientações, sabendo que se há um culto de oração, a ênfase é oração. Não há ênfase ali, lugar, tempo maiores para outras coisas, senão a oração, ok? Temos também, meus irmãos, um outro culto, que é o culto de doutrina. Culto de doutrina. O culto de doutrina é o culto de ensino. Algumas igrejas dão o nome de culto da palavra, culto das escrituras, culto de ensino, culto de estudo bíblico. É o culto em que a igreja se reúne para receber a palavra pastoral, a palavra bíblica de ensino para a igreja. O conceito de doutrina é ensino, doutrina é ensino, doutrinar é ensinar. Então, num culto de doutrina, a igreja se reúne para ser doutrinada pelo seu pastor, pelo seu dirigente. Doutrinar é ensinar algo a uma pessoa, tornando-a conhecedora de normas, princípios, etc. Ou seja, a igreja se reúne, então, para ser doutrinada à luz da Bíblia. É ensinar de forma dogmática, isto é, aquilo que se ensina é fixado na igreja como padrão de conduta para todos os crentes. São as doutrinas bíblicas. Tudo aquilo que nós, de modo comum, toda a igreja precisa ouvir, aprender e praticar. É a doutrina cristã sendo transmitida para ser praticada pelos fiéis. Pode-se usar nesse culto de doutrina vários métodos, várias maneiras de se expor a palavra. Então, por exemplo, podemos utilizar
o método do estudo de um livro da Bíblia, né? Pegamos uma carta de Paulo, por exemplo, vamos estudar a carta de Paulo aos Colossenses. Então, semanalmente, uma porção, né, da epístola, ela é lida e comentada e explicada para os irmãos, à luz do seu contexto, obedecendo todos os critérios de interpretação. Mas a igreja é levada ao conhecimento das Escrituras naquela porção específica da Bíblia, que no caso seria a carta de Paulo aos Colossenses, né? Então, um livro ele é ali utilizado. Ou então podemos utilizar um outro método, que é expor, né, assuntos diversos da Bíblia. Você pode estar, por exemplo, abordando o tema perdão, ou então o tema fé, explicar todos os conceitos de fé à luz da Bíblia. Falar também sobre a volta de Cristo é um outro assunto maravilhoso para se abordar num culto de ensino. Se tem muitos subassuntos, né, subpontos que você pode estar abordando quando fala sobre a volta de Cristo. Falar sobre a doutrina da salvação, e aí você aborda os aspectos da salvação, assuntos relacionados à obra salvífica, a eleição, a predestinação, a regeneração, enfim, né, a doutrina da santificação, que está relacionada também à salvação. São muitos assuntos bíblicos que você pode estar abordando semanalmente num culto de ensino. Mas também você pode abordar periodicamente assuntos atuais, né, em que nós estamos lidando com eles aí no nosso dia a dia. Por exemplo, você pode abordar um tema muito interessante, que são as doenças do século atual. Por exemplo, falar sobre depressão, falar sobre ansiedade, falar sobre medo, falar sobre o coronavírus, por exemplo, que é um tema atualíssimo, né? E nós precisamos estar abordando esses temas à luz da Bíblia. Veja que não é simplesmente a abordagem de um tema secular, mas é tratar desse tema secular à luz da Bíblia. O que a Bíblia tem a dizer sobre isso? Ok? Então, é um tema, é um tipo de assunto. Você pode falar também sobre seitas e heresias, né? Os modismos que surgem, os ventos de doutrina, né? Abordar, por exemplo, os assuntos doutrinários das testemunhas de Jeová e depois refutar esses assuntos à luz da Bíblia. Tudo isso você pode trabalhar num culto de ensino, né? Não é que você vai fazer isso toda semana e durante todos os cultos de doutrina falar sobre seitas e heresias, mas esporadicamente, em um determinado momento do ano, você pode abordar em um mês, por exemplo, esse mês vamos trabalhar sobre esse assunto no nosso culto de ensino. E assuntos que dizem respeito às necessidades, né, da igreja. E geralmente, em determinado lugar, esses temas eles estão muito presentes na vida, no contexto, né, da vida dos irmãos, e eles precisam ser alertados e doutrinados. Assuntos relacionados à pós-modernidade, assuntos novos, atuais, aí, que vêm para confundir a mente de muitas pessoas. Enfim, nós precisamos abordar esses assuntos, e esses assuntos eles cabem muito bem nos nossos cultos de doutrina. Temas atuais, né, então poderão ser abordados também nesses cultos de doutrina, meus irmãos. São dadas boas orientações acerca do comportamento ético do crente. Ou seja, não apenas temos ali a oportunidade de ensinar as doutrinas bíblicas, um livro da Bíblia, mas procurar também ensinar o modo de vida como que os crentes devem viver, né? Como diz Paulo aos Efésios capítulo 4, versículo 1, que todos nós devemos viver de modo digno com a vocação com que fomos chamados. Então, a nossa vida cristã precisa fazer jus, né? Estar de acordo com essa tão sublime vocação, viver de modo digno de um servo, de uma serva de Deus. Como deve ser o comportamento ético desse cristão?
em casa, na rua, nos negócios, né? No seu trabalho, na escola, no seu tratar com as pessoas, o seu modo de falar, o seu modo de viver, enfim, tudo isso, meus irmãos, precisa sim ser orientado aos cristãos. A igreja precisa ser doutrinada, ensinada como deve viver como igreja. E isso deve ser tratado nos nossos cultos de ensino, cultos de doutrina, cultos da palavra que nós temos em nossas igrejas. Nesse culto, a direção e a ministração da palavra, ela é de responsabilidade do pastor da igreja, do dirigente da igreja, né? Do dirigente da congregação, do pastor da igreja, enfim, a pessoa que tem a função pastoral ali para conduzir o rebanho. Ou, em dados momentos, ele poderá franquear esta oportunidade ao seu segundo, né, ao vice-dirigente, ao presbítero que tenha a capacidade para poder expor a palavra dessa maneira, mas espera-se do pastor da igreja, né, no culto de doutrina, que ele se levante e traga a palavra pastoral para a igreja naquele dia. Né? Nos cultos de doutrina, nós podemos começar com a oração, podemos ter um momento ali de louvor, ofertório, e logo depois já entra a palavra, né? É um culto mais resumido. Isso, meus irmãos, nós temos aqui duas sugestões. Por exemplo, nós podemos ter o culto da palavra, somente da palavra, uma oração, um louvor, já entra na parte do ofertório e entrar logo imediato a palavra, mas podemos ter também, né, no culto de doutrina, um momento maior para a oração. Então, se o culto começa às 19 horas, e hoje está tão difícil, né, começar o culto às 19 horas, enfim, em função do nosso dia a dia, do corre-corre, todo mundo trabalhando, o horário está apertado, mas se pode começar às 19 horas, então começa-se às 19 horas, temos ali um período bom de oração, podemos orar pelo menos 30 minutos, tirar um período de oração de 30 minutos, depois podemos ter ali um louvor, já o ofertório, no máximo 15 para as 8, estamos passando a palavra para o pastor, para trazer um ensino, e esse ensino pode ir até umas 8h30, 15 para as 9, e depois fazer as conclusões, no máximo 9 horas o culto está encerrando. É o culto de doutrina. Ah, pastor, mas é mais de uma hora para o ensino. Bem, fica a critério, né, do pastor. Se ele tem conteúdo para isso, ele vai adiante, ele vai levar a igreja na palavra, né, em todo esse tempo. Mas o importante é que pelo menos haja para o pastor, né, nesse tempo, nesse culto, pelo menos 50 minutos de tempo para ele ensinar a palavra, podendo até passar desse horário, se caso houver a necessidade, ok? Então, o que está em jogo aqui, né, o que está em foco aqui, é que a ênfase é a palavra, é o ensino. Vejam que ao contrário do culto de oração, né, especificamente falando, ali nós nos reunimos para orar. Então, pode até haver uma palavra ali de 5 minutinhos, no máximo 7 minutos, 8 minutos, mas é oração. Aqui não. Aqui o tempo maior é destinado à palavra, né? É o culto de doutrina, de ensino da igreja. Ok? E nesse culto também não há lugar para oportunidades, né? De testemunho, de saudação e tal. Não. É bem objetivo. Oração, louvor, o ofertório e já entra na palavra, ok? Bem, nós temos agora também outro culto, que é o culto de ação de graças, né? É o culto de ação de graças. Como que funciona o culto de ação de graças? Todos os atos desse culto, meus irmãos, a princípio, eles precisam estar em sintonia com a natureza desse culto. É um culto em que nós nos reunimos para render graças a Deus por bênçãos recebidas.
Então, alguém tem lá os seus motivos para oferecer a Deus o culto de ação de graças. Ele vai oferecer esse culto de gratidão a Deus. Então, tudo que vai acontecer, desde a oração inicial, os louvores que serão cantados, a leitura bíblica que se fará no início do culto, tem que ser voltada para o tema gratidão. Gratidão. Ali não cabe ali louvores, né, de busca de poder, ou então hinos evangelísticos. Não, os hinos ali são selecionados, né, que falam sobre gratidão. Vamos agradecer a Deus por bênçãos recebidas. Assim também é a leitura bíblica, etc. E, sobretudo, a palavra final, a mensagem deve ser de característica de natureza, tema gratidão, né? Então, tudo voltado para isso. Bem, nós iniciamos o culto com a oração, temos ali um louvor, ou podemos ter já direto ali uma leitura bíblica que vai se falar sobre gratidão, e os louvores que serão apresentados ali, um cântico congregacional, né? A princípio um cântico congregacional, todos louvando a Deus com o louvor de gratidão, e depois segue-se ali algumas oportunidades, né? Alguém foi convidado para cantar um hino, um grupo foi chamado para cantar, enfim, aquelas oportunidades, a mensagem e logo depois o encerramento. Temos alguns cuidados importantes. Examinar o programa previamente elaborado, porque está oferecendo culto, para saber se é cabível ou não. Prudência por parte do dirigente nas oportunidades e na duração do culto, né? Então, nós vamos ter um culto de gratidão. Alguém quer oferecer um culto de gratidão na igreja. Essa pessoa procura o dirigente e explica o motivo do culto, primeiro, para que o dirigente saiba qual é o motivo do culto. Não arrisque em querer chegar na hora do culto para saber qual é o motivo do culto, né? Porque pode acontecer uma situação constrangedora, né? Então, ouça primeiro por parte daquele que está requerendo o culto qual é o motivo do culto, né? Enfim, e durante o culto temos que ter prudência. É saudável, é sábio, né, fazer um programa, um roteiro já elaborado, né, para aquela reunião, porque às vezes, meus irmãos, chega-se nesse culto de gratidão e é comum, às vezes, a pessoa querer convidar muita gente. E convida-se, às vezes, pessoas que não têm nada a ver com aquele culto. E pessoas que, às vezes, não sabem como se portar no culto de gratidão. Aí tudo aquilo que você está aprendendo, tudo aquilo que você já sabe como deve acontecer, chega na hora, em função de ter se convidado pessoas, né, das mais diversas origens aí denominacionais, vão chegar lá, vão querer fazer o que elas acham que deve ser feito e acabam por prejudicar a reunião. Então você tem que saber quem você vai chamar, quem vai participar e deixar bem claro para a pessoa que está oferecendo o culto de graças os limites, né? Os limites do tempo. O culto não pode ser um culto cansativo. Então, porque se depender de algumas pessoas, nós vamos ter ali 20 pessoas para cantar. Que horas que esse culto vai terminar, né? E às vezes é aquela pessoa que não se contenta em cantar um hino só, quer cantar 1, 2, 3 na oportunidade, ou quer cantar um hino, quer dar uma palavra, quer fazer uma oração, e você acaba tendo problemas com isso. Então, quando alguém pedir um culto, pastor, eu quero realizar um culto de gratidão, um sábado aqui na igreja, né? Aí vai lá dizer o motivo, de repente a pessoa foi curada, recebeu um milagre, enfim. Então, organize com ela previamente o programa, né?
E se ela disser, eu quero chamar fulano e tal, procure saber se esta pessoa que vai ser chamada para cantar, se é uma pessoa idônea, se é membro em comunhão com a sua igreja, se tem um bom testemunho, para não trazer dificuldades, né, naquele culto que tem tudo para ser um culto alegre, um culto de gratidão, e trazer talvez ali alguns constrangimentos, né? Então é oportuno fazer esse momento. Bem, se é um culto de gratidão, meus irmãos, um culto específico, um culto extra, né? É um culto extra, não é um culto oficial da igreja, né? O culto que vai acontecer no sábado, enfim, não é sábio, por exemplo, não é prudente nesse culto fazer recolhimento de ofertas, não é verdade? Às vezes o culto é no templo ou o culto é na própria casa da pessoa, então é apenas um culto de louvor, de oração, é a mensagem. Não é prudente fazer levantamento de ofertas nesses cultos específicos, salvo quando o culto de gratidão ele acontece no templo em um dia oficial de culto da igreja. Então a pessoa quer solicitar que naquele culto oficial da igreja, naquele culto público semanal da igreja, ela possa estar oferecendo um culto de gratidão a Deus. E ela vai então ter a oportunidade para expressar o seu testemunho, para dizer o que aconteceu, enfim. Então naquele culto, porque já é um culto oficial da igreja, aí sim, cabe naquele momento, naquele culto, o momento do ofertório, porque é o culto da igreja. E uma outra coisa importante no culto de gratidão é que logo após, né, a oração, você começou o culto, fez a oração, né, cantou ali um cântico congregacional com toda a igreja, fez ali uma leitura bíblica, né, fez ali mais uma oração, logo imediato você convida a pessoa que está oferecendo culto em ação de graças para que ela possa dizer qual é ou quais são os motivos daquele culto de gratidão, para que todos fiquem sabendo, né? Porque alguém que vai, de repente, cantar um hino ou que vai trazer uma palavra, ela possa ter ciência do que se trata aquele culto, para não se cometer equívocos, né, durante aquela reunião. Então, a primeira pessoa a receber uma oportunidade, né, ali naquele culto, após o seu início, louvor e a leitura bíblica, o cântico congregacional, é o ofertante, aquele que está oferecendo o culto em ação de graças. Dali em diante, nós vamos fazer tudo de acordo com obedecendo a natureza do culto, mas tendo em mente o que aconteceu, né, qual é o motivo daquela reunião, ok? E tudo vai girar em torno de gratidão. Muito bem. Algo também que deve ser observado aqui, né, com relação a esse culto de gratidão é que, vou citar aqui algumas coisinhas aqui importantes. Primeiro, devemos, à luz da Bíblia, honrar e respeitar aqueles que ocupam cargos mais honrosos. Cabe, portanto, ao dirigente do culto passar-lhes a sua direção do culto, observando o seguinte. Isso aqui é o seguinte, meus irmãos. Isso aqui é um princípio basilar para todos os cultos que nós realizamos. Vamos que quem vai dirigir, quem está dirigindo esse culto é o presbítero da igreja, ok? Aquela igreja que tem como uma das funções ministeriais a pessoa do presbítero, né? Então o presbítero está lá dirigindo um culto. Aí nesse culto chega um pastor auxiliar. Bem, naquela denominação, a pessoa do pastor, que tem aquela função de pastor, ela está numa hierarquia acima do presbítero da igreja. É de praxe, é ético, é normal. Quando chega então um pastor, o presbítero, por uma questão ética, passar a direção do trabalho àquele pastor. Cabe ao pastor agora aceitar ou não, mas o presbítero fez a parte dele, né? Bem, se o presbítero está dirigindo aquele culto, mas não por uma determinação do pastor da igreja. Está acontecendo um culto na congregação e chegou um pastor. E o dirigente, então, tem essa liberdade para assim fazê-lo.
Agora, se o pastor presidente da igreja determinou que o dirigente da congregação dirija aquele culto, então, aconteça o que acontecer, chegue quem chegar, mas o dirigente vai conduzir aquele culto até o final, porque ele já foi designado pelo pastor presidente da igreja para fazer isso. Isso aqui, meus irmãos, são comportamentos éticos no ministério, na condução de um culto na igreja. E no culto de gratidão, isso aqui é muito importante observar. Por quê? Porque o dirigente da igreja, que está na condução daquele culto, ele já sabe qual é a natureza do culto, o que está acontecendo. Ele fez todo o programa, tudo direitinho. Se ele agora passa a direção daquele culto para uma pessoa qualquer, e essa pessoa aceita, corre-se o risco de tudo aquilo que foi programado não acontecer do jeito que deveria acontecer. Daí porque a pessoa que, mesmo tendo a prerrogativa de assumir o trabalho, proceder também eticamente em não aceitar a direção do culto e deixar o irmão dirigir o culto, né? Então nós temos aí dois comportamentos éticos. O primeiro, do dirigente que passa a direção ao seu superior. E o segundo comportamento é que este superior reconhece que quem tem que dirigir o culto é o dirigente. E ele simplesmente pode ali levantar, dar uma saudação e, irmãos, eu quero retornar aqui a direção do trabalho ao dirigente da congregação, presbítero, e ele vai estar conduzindo o culto. E pronto, né? Assim é feito. Bem, numa questão que a pessoa esteja dirigindo um culto, aqui eu estou falando de modo específico a questão do culto em ação de graças, mas de um modo geral, agora avançando um pouco aqui no assunto, saindo também um pouco fora da questão do culto e ação de graças propriamente dito, é muito prudente, meus irmãos, na hora que vamos dirigir um culto, ter o cuidado para quem nós vamos franquear uma oportunidade. Eu sei que aqui é uma outra questão. Nem todas as igrejas têm o costume de franquear oportunidade, de dar oportunidades, né? Algumas igrejas não têm, né? A liturgia é totalmente diferente. Mas aquelas igrejas que têm o costume de, na liturgia, dar oportunidades, primeiro, meus irmãos, não se dá oportunidade porque temos a obrigação de dar oportunidade. Ninguém é obrigado a dar oportunidade para as pessoas enquanto está dirigindo o culto. Porque senão dá aquela impressão que nós temos que fazer para agradar as pessoas. E se tiver ali 20 visitantes, crentes, aí os 20 têm que ter oportunidade. Virou uma vigília, né? Não tem como você fazer tudo isso. Então, quem vai ali vai para adorar a Deus. E a oportunidade já está sendo dada, que é para adorar a Deus em espírito e em verdade, juntamente com os demais irmãos. Se der tempo, bem. Se não der, o momento da palavra é sagrado, não podemos prejudicá-lo. Segundo, temos que saber, então temos que ter o cuidado com o número de oportunidades e temos que ter o cuidado também para quem nós vamos dar oportunidade. Não é porque chegou lá uma pessoa com paletó e gravata, uma Bíblia bonita na mão, mas você não conhece, que você vai dar oportunidade. Não faça isso não. Não faça isso. Não dê oportunidade para quem você não conhece. De jeito nenhum, né? E se você conhece pelo nome, mas também já sabe que esta pessoa não tem um bom comportamento, um testemunho moral, também não dê oportunidade. De jeito nenhum. Ok? Só se for uma pessoa confiável. E uma outra questão nas oportunidades é que se você estiver dirigindo um culto, isso pode acontecer, às vezes, principalmente num evento, aniversário da igreja, por exemplo, em que você recebe vários convidados, né? Aí você tem ali naquele culto ali membros, você tem ali diáconos, já na parte ministerial, né? Membros que são diáconos, presbíteros, pastores, enfim. Na distribuição, se você vai distribuir algumas oportunidades ali, você começa numa ordem crescente.
Então você, se tiver que dar oportunidade, você tem ali membros, simples membros, né? Diáconos, presbíteros, pastores, você começa pelos membros. Né? Vamos ouvir o nosso irmão fazendo aqui uma oração, ou cantando um hino. Depois você pode franquear a oportunidade para um diácono. Depois você pode chamar um presbítero. E aí, se você tiver um pastor, você chama um pastor. Entendem? Para no final, então, chegar o momento da palavra. Mas é sempre numa ordem crescente, na hierarquia. Né? Hierarquicamente falando, a gente começa dessa forma, ok? Para que, então, no final, a pessoa que foi convidada para trazer a mensagem receba a oportunidade para pregar. Então, obedecer essa ordem, ela é importante e faz parte de uma boa ordem de culto, na hora que nós estamos realizando um culto, como proceder diante dessas situações que aparecem, né? Que aparecem e que nós temos que saber como proceder numa hora dessa, ok? Muito bem, vamos para um outro culto, que é o culto ao ar livre. Ah, que saudade desses cultos, né? Hoje, infelizmente, está quase que em extinção em muitos lugares. O culto ao ar livre. Todo dirigente de um ar livre deve observar o seguinte. Primeiro, orientar os seus cooperadores quanto à prudência no falar, o tema que irão abordar, o contato com as pessoas, a distribuição da literatura, que vai ser feita ali durante o ar livre, e o comportamento no horário e local indicados. São temas que devem ser ensinados. Então, vejam bem, nós estamos ao ar livre, numa praça, numa rua, no final de uma rua, enfim, num lugar qualquer, mas é um lugar público, aberto para todos, ao ar livre. Né? Nós não estamos na nossa casa, nós estamos ali com o som ligado, entrando nas casas próximas, nos bares, nos pontos de ônibus, tendo acesso a quem passa andando, quem está parado, enfim. E aí, meus irmãos, o nosso cuidado tem que ser dobrado. Cuidado no falar. Temos que ser prudentes na nossa fala, sábios na nossa fala. Evitar o máximo de extrapolar no tempo, no que estamos dizendo, para não cairmos, né, no erro de começarmos a falar coisas que não convêm. Então é melhor sermos breves nas nossas palavras, mas nessa brevidade falarmos palavras certas, né, palavras cabíveis naquele lugar. Os temas, os assuntos que vamos abordar. Né? Nós estamos ali para falar de assuntos que não dizem respeito àquelas pessoas que estão ali nos ouvindo. As literaturas que vamos distribuir têm que ser literaturas, folhetos, panfletos que estejam relacionados aos assuntos, né, que serão abordados ali no ar livre. Então, folhetos sobre salvação, sobre a volta de Cristo, enfim, assuntos que levem as pessoas a refletirem sobre a necessidade de um encontro pessoal com Jesus. Não estamos ali para atacar a religião de ninguém, né, para falar mal de ninguém, estamos ali para apresentar o Evangelho de Jesus Cristo. Então as literaturas têm que ser realmente de acordo com a natureza daquele acontecimento. O horário que vamos chegar, o horário que vamos permanecer ali, tudo de acordo para não enfadar o povo, porque estamos ao ar livre, né? Não estamos bem acomodados, estamos na maioria das vezes em pé, e ali tem pessoas de idade, então tudo tem que ser com sabedoria, para que o trabalho seja feito com objetividade. Okay? O obreiro deverá estar bem vestido, né? A aparência não é tudo, mas ela diz muita coisa. Então quem vai dirigir um culto ao ar livre, né, tem que estar ali de modo decente, né? Bem vestido, porque é uma apresentação dele publicamente para quem está ali, e isso requer prudência, né? Bem vestido, tanto o homem quanto a mulher, estando vestido com um traje
decoroso, né? Não indecente, para não gerar comentários por parte daqueles que lá estão. Cuidar que o culto não se prolongue mais que o necessário. Não podemos ter um culto ao ar livre com a mesma duração de um culto num tempo de 2 horas de duração. Isso é inadmissível. Fazer sábia escolha de hinos a serem cantados e do texto a ser lido, né? Cantemos hinos evangelísticos apenas. Hinos que falam sobre a cruz, hinos que falam sobre a morte de Cristo, sobre a salvação, sobre o pecador, né? Sobre a volta de Jesus, enfim. Temas assim, que são propícios para falar em culto ao ar livre. Nunca, em hipótese alguma, levantar ofertas no culto ao ar livre. Não se faz isso, pelo amor de Deus, né? Para não gerar nenhum tipo de comentário indevido. Então, culto ao ar livre não é propício para se levantar oferta, né? Não se faz isso. As oportunidades devem se limitar a 2 cânticos e 1 testemunho previamente conhecido pelo dirigente e que seja pertinente à ocasião. Então, começou o culto, fez uma oração, ali se cantou um louvor apenas, tá bom? Fez uma leitura bíblica, um salmo, uma passagem bíblica que toca o coração do pecador. Em seguida, pode-se cantar mais um louvor ou já passar a palavra para um testemunho, uma pessoa que tem um testemunho impactante de conversão, de libertação, mas você já conversou com essa pessoa antes, já orientou a ela o que ela vai dizer, como ela vai dizer, o tempo que ela tem para poder contar o seu testemunho, para que ela não entre em detalhes, né? Não citar nomes, enfim, para não expor ninguém, e contar o testemunho com o objetivo de fazer com que as pessoas creiam no poder de Deus, no poder transformador de Jesus, né? Então, e logo depois pode-se cantar mais um hino e já passar a palavra para o pregador. E em seguida, aquele procedimento normal, convite ao pecador, a oração pelos convertidos e depois a oração final. Dirigir o culto com muita sabedoria na direção e na dependência do Espírito Santo. Pregar um sermão evangelístico, né? Estamos ali para falar de Jesus. Nosso assunto ali é salvação somente. É Cristo, Cristo e Cristo. E nada mais do que isso. Anunciar o bom nome de Jesus ao ar livre. Não atacar as pessoas públicas ou mencioná-las sem um propósito evangelístico. Tem pessoas que vão para um lugar público, pregar no ar livre, né? E para aproveitar o momento ali, né? Porque ele já não está satisfeito com o governo municipal, com o governo estadual, com o governo federal. Aí vai lá para falar mal do prefeito, falar mal do governador, falar mal do presidente. Não se faz isso. Não se faz isso. Você está ali para pregar o evangelho. Para pregar o evangelho. Sem citar nomes. Está ali para criar polêmicas, né? Ao invés de você citar nomes, você poderá sim falar do problema da injustiça social, dos pecados que são cometidos, mas você vai falar isso de modo geral, né? De modo global, sem entrar no mérito se o atual prefeito está cometendo erros ou não, se o presidente, enfim, você está ali para falar de Jesus, ok? Não atacar religião nenhuma, né? Porque as testemunhas de Jeová, porque os adventistas, porque os mormons, porque... Fale de Jesus, ok? E aqueles que não se identificam com a mensagem do Evangelho, automaticamente vão entender que essa mensagem está indo contra eles, entende? Sem que você mencione. Se você anuncia que Jesus Cristo é Deus, você nem precisa falar de testemunho de Jeová, que não acredita em Deus, que Jesus Cristo é Deus. Automaticamente, se um testemunho de Jeová está ouvindo aquela mensagem,
ele vai entender a mensagem, que Jesus Cristo é Deus, ao contrário do que ele acredita. Mas você falou ao testemunho de Jeová sem mencioná-lo pelo nome, entende? Então, se você prega, se você na pregação, você diz, né, que morrendo ao homem, né, virá após disso o juízo, ao homem está destinado a morrer uma só vez, vindo depois disto o juízo, aí você anuncia que após que o homem só tem uma oportunidade, que é nesta vida, e que não há outra oportunidade depois desta vida, você nem precisa mencionar o espiritismo kardecista. Só em você dizer esta verdade, qualquer espírita que esteja te ouvindo em casa vai entender a mensagem. E você não citou o nome de ninguém. Você apenas pregou o evangelho. Entende? Então são prudências que nós precisamos, o modo prudente como nós devemos nos posicionar, nos comportar enquanto nós estamos realizando um culto ao ar livre. Não desafiar também espíritos malignos, demônios, por ocasião de um culto ao ar livre. Isso, meus irmãos, tem causado tanto escândalo, né? Pessoas que, ao invés de se preocuparem em pregar o evangelho de Cristo, ficam ali fazendo verdadeiros espetáculos com demônios e invocando seres espirituais ali, enfim, e perde-se o tempo. Ah, professor, mas e se acontecer de um demônio se manifestar? Aí você já tem uma equipe organizada de obreiros para pegar aquela pessoa, levar para um canto e lá expulsar o demônio dela em nome de Jesus. E você continua pregando o evangelho. Ok? Não parar para ficar dando ibope para esse tipo de situação. Né? Porque isso é o que o diabo quer. Roubar a cena, parar a pregação, né? E ter a oportunidade de falar no microfone ainda. Então não faça isso. Aconteceu? Aconteceu, porque você pregou o nome de Jesus, uma pessoa se manifestou possessa, mas alguém ali pega e repreende e pronto. Mas a manifestação aconteceu de forma espontânea, não porque você provocou para acontecer. É diferente, ok? O que pode acontecer? Pode. Você está numa praça pública e ali você tem pessoas que não têm nenhuma vida com Deus, uma vida totalmente entregue ao pecado e à servidão de Satanás. Quando você prega o evangelho de Cristo, você provoca uma reação contrária nesses lugares. Entende? Mas as manifestações deverão ser espontâneas, não porque você ficou ali chamando e provocando para que pudesse acontecer. Ok? Não faz isso. Prega o evangelho, porque em lugar público nós temos, repito, temos que manter a coerência e o cuidado para não extrapolarmos e criarmos situações difíceis em tais lugares e que venham provocar até mesmo escândalos. Ok? Caminhando aqui para um outro assunto, né, que diz respeito aqui a nossa, ainda a um outro culto, né, que nós temos que estar falando, que é o culto de Santa Ceia, né? É o culto de Santa Ceia, culto da ceia, chamado celebração da ceia do Senhor. Alguns, né, chamam culto de Santa Ceia, outros denominam culto de ceia, né? Entendemos que o nome mais apropriado seja ceia do Senhor, né? Ceia do Senhor. Bem, a ceia do Senhor, ela é um memorial neotestamentário, que representa a mais sublime festa da igreja aqui na terra. De todos os cultos, meus irmãos, o mais focado, que deve ser focado, o mais desejado, o mais esperado pela igreja, deve ser o culto de ceia, o culto da ceia do Senhor, quando a igreja se reúne para relembrar a morte redentora e expiatória de Jesus Cristo por todos nós pecadores. E nesse culto nós vamos fazer menção, né, da obra de Cristo na cruz. A ceia do Senhor, ela foi instituída por Jesus, não é uma invenção nossa. Jesus instituiu, Jesus deu duas ordenanças. A ceia, né, a ceia do Senhor e o batismo nas águas. São as duas ordenanças da igreja.
Então, a ceia do Senhor, ela foi instituída por ele por ocasião da celebração da Páscoa. Mateus capítulo 26, né, e outros textos paralelos falam sobre isso. Por ocasião da Páscoa, quando os judeus se reuniam para celebrar, para relembrar o grande advento, né, lá da libertação, da sua libertação da escravidão do Egito. Por ocasião desse dia, da celebração da Páscoa, o nosso amado Senhor Jesus Cristo, ele celebrou e instituiu a ceia como um memorial da sua morte. Então, naquele dia, enquanto os judeus celebravam a Deus pela sua libertação da escravidão do Egito, Jesus estava instituindo a ceia que a igreja deveria celebrar, relembrando a sua morte redentora na cruz. Então a Páscoa é o memorial da libertação de Israel do Egito. A ceia é o memorial da nossa libertação, da nossa salvação do pecado proporcionada por Jesus na cruz. Isso para nós é uma grande alegria. Deve ser para nós um culto muito desejado, trazendo para nós fé, alegria e esperança todas as vezes que realmente nos reunirmos ali. A direção do culto de ceia, né, ou de Santa Ceia, requer o máximo de reverência. Cânticos congregacionais poderão ser entoados, a atuação de conjuntos, corais, musicais, cabíveis, né? São cabíveis nesse momento da celebração. Durante a distribuição dos elementos, no momento da ceia, né? Agora, quando chega no momento da ceia, nós nos ocupamos apenas com a participação do memorial. Não se interrompe a Santa Ceia com qualquer outro assunto. Ou seja, o culto começa, né? E temos ali o primeiro expediente, ou os primeiros expedientes, que são os louvores, né? As orações, algum anúncio que é dado, o momento do ofertório, enfim. Terminou aquele momento, nós entramos então no momento da celebração propriamente dita. Nesse momento, nós vamos nos ocupar somente com a celebração em si da ceia. Nenhum outro aviso, nenhum outro anúncio é dado naquele momento. Somente depois que terminar, aí faz uma oração, dando por encerrado aquele momento, aí sim. Aí algum anúncio que ficou, né, esquecido, as conclusões do culto, a palavra final, encerrou. Mas durante a distribuição do pão, do cálice, a nossa mente fica voltada somente para o memorial. Ok? Então, veja bem, algumas orientações, repetindo, que podem ser adaptadas integralmente ou podem ser ajustadas em alguma realidade aqui ministerial representada. Após lavarem as mãos, os obreiros não deverão pegar em mais nada durante o cerimonial. Vejam bem, o culto começou, como eu disse, aconteceram todos os atos litúrgicos ali, cânticos, ofertório, enfim, e agora vamos ao momento da celebração. Então, a primeira coisa que se faz, os obreiros geralmente se levantam e vão ao lavatório para lavarem suas mãos ou passarem um álcool em gel nas mãos, enfim. O que acontece? Depois que esses obreiros fizerem isso, eles não colocam mais a mão em nada, inclusive na Bíblia. Ah, pastor, mas a Bíblia, a palavra de Deus é pura. A palavra de Deus é pura, mas a capa da Bíblia, ela não é pura. Né? Ali a gente coloca a mão toda hora, ela fica no banco e tal, enfim. E agora o obreiro vai o quê? Depois pegar do pão para partir o pão. Então, nem na Bíblia nós colocamos a mão depois. Em microfone, em banco, enfim, não se cumprimenta ninguém, ok? Você lavou a mão está higienizada para participar do pão. Então,
é até prudente o obreiro, quando vai levantar para ir ao banheiro para lavar as mãos, já coloca a Bíblia num lugar que não seja necessário depois ele vir e pegar a Bíblia para se sentar. Estou dando aqui uma orientação, ok? Uma orientação prática. São cuidados que nós precisamos ter. Eu já vi casos de pessoas que, quando vão ao lavatório para lavar as mãos, lavam as mãos, quando voltam, sai cumprimentando as pessoas pelo corredor da igreja, aí chega no púlpito, põe a mão na Bíblia, põe a mão no microfone, não adiantou nada. Vai ter que lavar a mão tudo de novo, não é verdade? Então, são cuidados que nós precisamos ter. Bem, leitura bíblica, que é necessária que seja feito, né? É a leitura do texto oficial da Santa Ceia. Você tem vários textos bíblicos, Mateus 26, Marcos 14, 1 Coríntios capítulo 11, enfim. Depois da leitura, cabe uma breve explanação sobre o ato. Lê o texto bíblico, traz ali uma breve palavra sobre o que vai ser feito. Não é um sermão de 30 minutos, não. Mas uma breve palavra sobre a importância daquela celebração. Em seguida, vamos fazer a consagração do pão, né? Em seguida, depois do cálice. Algumas igrejas fazem uma só oração e consagram o pão e o cálice simultaneamente. Bem, não vou entrar aqui no mérito, cada igreja tem aí o seu costume. Vale a pena dizer uma coisa aqui, meus irmãos, que embora o culto de ceia, o culto da ceia do Senhor, seja o culto mais importante que nós temos, né, como igreja na terra, mas nós não temos um manual litúrgico bíblico para celebrar a ceia. O que nós temos é uma ordem. Por isso que as igrejas se diferenciam entre si por ocasião deste cerimonial. Se você vai numa denominação é de uma forma, na outra de outra maneira, enfim, não há um consenso litúrgico como devemos fazer e praticar todos os atos. O que há é o fator comum, é que nessas celebrações, nas igrejas, né, cada igreja faz a sua celebração, nós lemos um texto bíblico, que é o texto apropriado, nós temos ali dois elementos, não é alimento, tá bom? É elemento. Nós temos ali os dois elementos, o pão e o cálice. Todas as igrejas vão ter o pão e o cálice. Será feita uma oração e os membros vão participar em memória do sacrifício de Jesus. Agora, os detalhes, o que vai acontecer nas entrelinhas, as igrejas têm liberdade, usando o bom senso, a coerência, né, os princípios cristãos. Cada igreja vai proceder de uma forma, ok? Bem, então, o modelo que eu estou passando aqui para vocês, né, é aquele modelo em que, a princípio, depois da leitura bíblica, o obreiro pega a bandejinha do pão e faz-se uma oração consagrando aquele pão para aquele momento. Alguns cuidados precisam ser tomados. Primeiro, quando vai se pegar o pão, né, que vai se orar pelo pão, que o pão esteja coberto, para evitar de salivar em cima do pão, tá? Ou coberto com um pano, ou esteja dentro de uma bandejinha, enfim. Depois de ter orado pelo pão, usa-se dizer as seguintes palavras, né? Pega-se o pão e se diz, né? Disse Jesus, isto é meu corpo, que é partido por vós, tomai e comei, fazei isto em memória de mim. O obreiro parte o pão, coloca na bandeja, e os obreiros agora vão partir o pão para ser servido, ok? Então é um procedimento que pode ser praticado, tá? É razoável nesse momento também um outro cuidado, né? Aliás, voltando aqui um pouquinho, quando vai se iniciar, né, o momento, eu esqueci de dizer isso para os irmãos, quando vai se iniciar o procedimento da ceia, vamos entrar no momento da ceia, cabe ao pastor, dependendo da quantidade de pessoas que tiver no templo, e ele não conhece todo mundo, dar a seguinte palavra, que não deve participar do culto pessoas que não são crentes, ou que não estejam em comunhão com Deus e com a igreja, que há casos, às vezes, de pessoas não crentes presentes no culto,
e que na hora que passa o pão e o cálice a pessoa participa, porque o diácono não sabe quem é quem e acaba participando, né? Com respeito a igrejas que dão ceia para não crente. Está errado. A ceia é para o corpo de Cristo, ok? E aquelas pessoas que não estão em comunhão, por alguma situação, estão afastadas da comunhão, em disciplina, estão presentes, devem também se abster, ok? Então participam da ceia os membros em comunhão com a igreja. Algumas igrejas, elas têm, né, pensamentos diferentes em relação à Santa Ceia. Existe, por exemplo, aquelas igrejas que defendem a ceia livre, né? Aliás, vamos por uma outra ordem. A igreja que defende a ceia ultra restrita, o que seria a ceia ultra restrita? É a ceia que é distribuída somente para os membros daquela igreja local. Então, por exemplo, a denominação batista, algumas igrejas defendem a ceia ultra restrita. Então, se tiver um membro de uma igreja batista de outro lugar presente naquela reunião, ele não pode participar. Porque aquela ceia eles entendem que é só para aquela igreja ali. Batistas de outras igrejas não podem participar. Essa é a chamada ceia ultra restrita. A ceia restrita seria a ceia que fosse distribuída somente para os membros daquela denominação. Aí sim, se tiver um outro crente batista naquela igreja, naquele dia da ceia, ele pode participar. Mas se tiver um membro da Igreja de Deus, da Assembleia de Deus, metodista, ali participando do culto, ele não pode participar, porque ela é restrita somente àquela denominação. E existe a ceia livre. Qual é a ceia livre? É a ceia, é a interpretação que diz que devem participar do memorial todos os crentes, independentemente da sua denominação, que sejam batizados e que estejam em plena comunhão com Deus e com o corpo de Cristo. E aí, independentemente da denominação, ele vai participar, né? Então, existe então esse modo, é o modo que eu defendo, né? Nós cremos assim, e eu penso que a maioria das igrejas entendem assim. Eu vou dar aqui um nome a um outro tipo de interpretação, que seria a chamada ceia ultra livre, né? Ou uma ceia libertina, aonde qualquer pessoa de qualquer maneira estaria participando da ceia. Então faz uma grande reunião, ou qualquer pessoa que esteja naquela reunião, se ela é crente ou não, se é espírita ou não, está ali, passou a bandeja do pão e do cálice, ela pode participar. Há pessoas que pensam assim, né? À luz da Bíblia, meus irmãos, isso está errado, porque a ceia é para o corpo de Cristo, é para a igreja do Senhor Jesus, ok? Então, cabe a orientação, no início da celebração, o oficiante dizer: irmãos, peço que participem desse memorial somente os cristãos que sejam batizados e que estejam em plena comunhão com Deus e com a igreja. Os demais, né, quando os elementos passarem, se abstenham, não participem. Aguarde que o seu momento um dia vai chegar em nome de Jesus. E aí você fica livre de qualquer preocupação a seguir, ok? Depois que então o pão for servido, enquanto o pão é servido, alguém pode estar louvando a Deus, um coral, um conjunto. Terminou de servir, pergunte se todos foram servidos, né? Tem igrejas que têm o costume, enquanto o pão é servido, a pessoa pega o pão e já participa, já come do pão. Tem outras que vão esperar, né, que todos sejam servidos. E aí, depois que todos forem servidos, aí será dada a ordem para que todos participem juntos. Pastor, qual é o certo e qual é o errado? Aqui não tem certo nem errado. Só existe modo diferente. Ninguém está certo porque espera ou porque
não espera. Então, como é feito na sua igreja? Do jeito que está sendo feito, continua, porque não é certo porque é assim, e nem é errado porque o outro faz diferente. Ok? Não existe aqui um método infalível nesse ponto. Então, o importante é que estejam sendo servidos. Eu já fui numa igreja em que o pão, né, a pessoa pega o pão, um pão só vai passando e a gente vai tirando um pedacinho do pão para a gente. Né? É um método diferente, é diferente. Né? Enfim, então o importante é que o pão seja servido. Terminou de servir, pergunte se todos foram servidos, né? Para que todos possam participar. Logo que todo o corpo da igreja estiver servido, então serão servidos, na sequência, os diáconos. E o oficiante será servido por último, né? Será servido por seu ajudante no ofício ou por um oficial da igreja. Veja bem, que é uma outra questão. Tem igreja que serve primeiro os diáconos. Né? Aqui o modelo que eu estou passando para os irmãos é que primeiro a igreja é servida, aí depois os obreiros são servidos, os presbíteros ali e tal. Depois os diáconos se alinham na frente e vem o obreiro e servem os diáconos. E por último, o pastor da igreja é servido. Aí a igreja que aguarda uns pelos outros para que todos possam participar, o pastor da igreja agora é servido e ele com um pedacinho de pão na mão, ele vai dizer para todos, né? Disse Jesus, vai se certificar se todos foram servidos, né? Perguntar, faltou alguém, ok? Todos foram servidos, com um pedacinho na mão, de pão na mão. Disse Jesus, isto é meu corpo, tomai e comei, fazer isto em memória de mim. Aí todos participam do pão, ok? Vejo que houve uma ordem na distribuição do pão. E agora nós vamos para o cálice, que vai seguir basicamente os mesmos princípios, né? Haverá oração pelo cálice, se caso a liturgia lá, a oração for uma para o pão e a outra para o cálice, então faz-se a oração de consagração pelo cálice, e é interessante observar isso, porque quando se pega a bandeja do cálice, não se ora pelos cálices, no plural. Senhor, santifica esses cálices, não, é o cálice, tá bom? Está em copinhos ali, mas ali estamos lidando com o cálice de modo geral. Então vamos orar pelo cálice, consagrando o elemento do suco da vide, que será servido e participado por todos em memória do sangue de Jesus. Uma coisa muito importante em relação ao pão e o cálice. Na hora da oração, meus irmãos, temos que ter o cuidado para não orar pedindo a Deus, dizendo que aquele pão vai se transformar no corpo de Cristo e que o cálice vai se transformar no sangue de Jesus, porque isso não é verdade. O pão não se transforma no corpo de Cristo e nem o cálice se transforma no sangue de Jesus. Não há nenhuma transformação. O que acontece é um ato de consagração daqueles elementos para que agora eles estejam sendo ingeridos, participado por nós ali em memória. É um memorial. Vamos apenas lembrar do sacrifício de Jesus através daqueles elementos. O pão continua sendo pão e o suco da vide continua sendo suco de uva. Tá bom? Não há nenhuma transformação. Nós não cremos, não ensinamos a transubstanciação como ensina, né, a Igreja Católica Romana. Lá eles ensinam isso. A gente não tem nada a ver com isso. Ok? É um memorial. Então, Senhor, aqui está este pão que é um memorial do corpo de Cristo. Senhor, aqui está este cálice que é um memorial do sangue de Jesus. E pronto, nada de transformação. Ok? Mas pastor, mas ele disse, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. É uma linguagem figurada. É uma linguagem figurada. Ali é uma linguagem que está dizendo que representa, né? Que simboliza o corpo e o sangue de Jesus. Bem, feita a oração,
os obreiros estarão servindo, né, ali a igreja, e enquanto os diáconos distribuem o cálice no corpo da igreja, o ministro oficiante poderá estar servindo os ministros auxiliares, né? Aí agora sim, diferentemente do pão, né, também, aliás, semelhantemente ao pão, então também o cálice vai ser servido ali aos obreiros, ali no púlpito, né, um pastor servindo os presbíteros ali no púlpito, enfim, dependendo da realidade da igreja. E quando todos forem servidos, também pastor, aí nesse caso o pastor já terá também sido servido, todos terão participado do cálice. E aqui eu estou falando daquele modo em que todos são servidos e todos participam à medida que vão recebendo o cálice. Não há a espera de que todos sejam servidos para depois participarem juntos. Tem igrejas que já preferem que todos sejam servidos e aguardem para que possam beber juntos do cálice. Há outras igrejas que não, que só fazem isso com o pão, com o cálice, à medida que são servidos, bebem o cálice e depositam o cálice na bandeja vazia que está sendo passada para recolhimento. Nesse caso, todos foram servidos, os diáconos se alinham à frente do altar, do púlpito, e um obreiro vem e serve os diáconos, e todos então terão sido servidos por ocasião da Santa Ceia, né? Com o mesmo princípio, o mesmo cuidado, né? O pastor perguntará antes de fazer o encerramento se todos foram servidos, né, com o cálice. Dependendo da igreja, né, é necessário perguntar pelo número de pessoas que ali vão estar presentes. Em seguida, terminado esse momento, meus irmãos, veja que nós estamos no momento exclusivo da ceia. Cabe ao dirigente agora fazer uma oração para encerrar esse momento da celebração. Não está encerrando o culto, a reunião, está encerrando apenas o momento da celebração. Mas antes da oração, cabe ainda um costume maravilhoso. A Bíblia não manda fazer não, tá? Mas é um costume bom. E como é um bom costume, vale a pena obedecer. Por exemplo, ao terminar de servir a ceia, é saudável perguntar quem ali tem um versículo bíblico para dizer. Aí os irmãos começam a citar versículo da Bíblia, né? Ou então quem tem uma oração breve para ser feita, aí alguém faz uma oração, uma expressão de louvor, uma expressão de gratidão a Deus. É bonito isso, irmãos, e nesse momento coisas maravilhosas podem acontecer. Só em citar a Bíblia, fazer menção de textos bíblicos e essas breves orações, isso dura aí no máximo 5 minutos, nem isso talvez. Mas Deus pode fazer coisas maravilhosas enquanto a palavra dele é citada na congregação. Bem, terminado isso aí, é feita uma oração para encerrar o momento da celebração. Ok? Aí agora sim. Aí agora vem as conclusões, né? As palavras de conclusão do pastor, né? Não se diz conclusão final, né? Porque se é conclusão, já é final, né? Ou você diz palavras de conclusão, ou você diz palavras finais, mas nunca palavras de conclusão final, que é uma redundância, né? Bem, terminado aí, o pastor vai dar, então, vai fazer a sua conclusão, vai dar as suas últimas palavras, e cabe ali, de repente, um anúncio, cabe ali algum aviso, e em seguida é feita a oração, né? A oração de encerramento e a bênção apostólica. Amém, meus irmãos? Então, por aqui nós ficamos com esta segunda videoaula dessa nossa terceira aula, e na próxima semana estaremos encerrando, então, a nossa disciplina. Estarei passando para os irmãos uma atividade em relação a essa disciplina, a essa aula de hoje, na próxima semana. Então, esta semana nós não teremos atividade escrita, tá bom? Nenhum exercício. Eu vou passar um texto para leitura, tá bom?
e esse texto para leitura também vai valer nota para vocês, ok? Deus abençoe, fique com Deus, vamos orar para encerrarmos então a nossa aula. Pai, te agradecemos por esse momento que temos passado aqui juntos, porque estamos juntos, embora afastados fisicamente, mas estamos juntos no Espírito. E agora, Senhor, que a tua palavra, esta matéria tenha sido transmitida, que os teus filhos possam ter recebido de bom grado e com alegria o ensinamento desta aula, e que eles possam, ó Deus, ter condições de praticarem tudo aquilo que foi ensinado. É a oração que eu faço no precioso nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe em nome de Jesus e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.